Oi gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, nesse vídeo de hoje, eu quero aqui falar de um assunto importantíssimo que é sobre o jejum. Vou falar um pouco sobre o jejum que mudou a minha vida, que mudou muitas coisas, sobretudo na minha vida espiritual. Eu quero aqui compartilhar com vocês algumas das minhas experiências com esse jejum que mudou a minha vida. Mas antes disso, eu quero te perguntar como que você está. Você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel. Eu estou bem, graças a Deus. Mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixe teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto. Eu oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Sabe que a Bíblia vai dizer: buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor. Então, uma das formas de você buscar a Deus, buscar ao Senhor, é através do jejum. O jejum, ele potencializa a oração que nós fazemos. A oração, ela tem muito poder, sobretudo o jejum, ele vai potencializar ainda mais a oração. Alguém me pergunta, o que é jejum, irmã Raquel? O jejum é você se abster de alimento sólido por um determinado período de tempo, com uma finalidade. A finalidade que eu falo aqui no canal e que eu encorajo, que eu incentivo a todos vocês é espiritual, porque existem vários outros tipos de jejuns que são feitos. O jejum, ele é uma prática que é muito usada em várias religiões do mundo, né? E no mundo que nós vivemos, as pessoas tem uma prática de fazer o jejum intermitente, com a finalidade estética, finalidade até mesmo de saúde para o emagrecimento. E esse não é o jejum que eu falo aqui no canal. Esse não é o jejum que eu prego aqui no canal. Esse não é o jejum que eu vou falar, daqui a alguns minutos. O jejum que eu falo aqui no canal, que o que eu prego e o que eu acredito e que eu vou falar agora é o jejum com a finalidade somente espiritual. E esse jejum não pode ser qualquer jejum, não pode ser feito de qualquer maneira. É necessário alguns protocolos para que alcancemos o nosso objetivo, porque o objetivo nosso maior é nos aproximarmos cada vez mais de Deus, obter um alinhamento necessário para algo que nós estejamos precisando no momento. O jejum, ele vem para te dar clareza, vem desentupir os canais espirituais que estão impedindo de você ouvir com mais clareza a voz de Deus, ou a direção de Deus, ou um direcionamento, digamos assim, um direcionamento, um alinhamento. Sobretudo alguém que precisa de uma graça, que precisa de um favor, que precisa de uma porta aberta, ou que precisa de um enriquecimento financeiro, mais do que financeiro, espiritual. O jejum, ele tem esse poder de você se alinhar àquilo que Deus ele tem para nós, os seus filhos, seres humanos. Muitas das vezes nós não alcançamos porque esses canais do nosso espírito, eles estão entupidos. E quando você jejua, e eu não estou falando aqui de um jejum de um dia somente,
é bom, é importante, mas eu vou compartilhar aqui o jejum que eu fiz que mudou a minha vida. Mas eu estou falando aqui de um jejum onde você se assenta no seu coração de ficar vários dias com uma finalidade ou com um propósito, bebendo água, que é um jejum parcial. Existe o jejum total, que é onde você não bebe água, que você não come. Esse tipo de jejum ele é muito agressivo e dependendo da estrutura das pessoas, eu não recomendo muito. E eu até oriento para que essa pessoa busque um médico, perguntando se pode fazer esse jejum total. E aí o médico vai lhe dar maiores orientações. Sobretudo, amada igreja, eu creio e assim acredito, e eu quero aqui compartilhar com vocês. Eu não sou a dona da verdade, nem a dona da razão, e nem tenho a pretensão de ser. Eu aprendo com vocês e eu estou aqui compartilhando, e nós aprendemos com o Mestre Espírito Santo. Portanto, eu entendo que o jejum, ele deve ser algo muito bem pensado e equilibrado para nós não nos tornarmos motivos de escândalo por aqueles que estão próximos de nós, pela nossa família. Não é bom, não é coerente. De repente, um idoso, uma idosa, uma pessoa que toma medicações, fique sem tomar medicação, fique sem beber água durante vários dias. Eu não recomendo, amada igreja. O equilíbrio e o bom senso é bom durante toda a nossa vida. E o jejum que é feito sem você ter um período de leitura da palavra e de oração, isso é jejum de emagrecimento ou jejum intermitente, você ficar com fome algumas horas sem comer. Por quê? Porque o bom e o interessante do jejum é que quando você esteja jejuando, você tem aquele período com Deus, você tem aquele momento seu com Deus, você tenha aquelas horas ali com Deus Todo-Poderoso, para que você possa, através da palavra dele, ouvir, meditar, e certamente Deus ele vai te falar e vai lhe dar uma orientação. Então deve ser algo muito bem pensado. Eu não recomendo jejum quando você estiver trabalhando, sobretudo quando utiliza força física ou não. Mesmo que você não trabalhe, que utilize força física, mesmo assim eu não recomendo, porque ao utilizar o cérebro, seja para contas, seja para qualquer outra coisa que utilize a mente também ela precisa de açúcar. Portanto, eu sugiro que você faça jejum durante os períodos de feriado ou então em um momento onde você sabe que você vai estar em casa. Ali você senta no sofá, senta na cama, fica ali naquele momento seu com Deus. Eu já tive momentos, e não foi esse o jejum que mudou a minha vida, viu? Mas uma certa feita eu fiz um jejum de 3 dias e eu tenho o meu limite biológico. Marcal, você bebe água? Eu bebi água e eu bebo água, porque eu sei do meu limite. Mas uma certa feita eu fiz um jejum de 3 dias. No primeiro dia eu fiquei sem comer nada. Quando chegou no segundo dia, eu precisei pelo menos tomar o café, porque eu percebi que eu não ia aguentar.
E ali eu só tomei o café e depois eu não comi mais nada, e assim foi no segundo e o terceiro dia, e no quarto ali eu entreguei esse jejum. E foi um jejum que eu precisei, como eu nunca havia feito, eu precisei ter algumas cautelas, por exemplo. Não ficar fazendo muita coisa dentro de casa que demandasse energia, porque eu precisava daquela energia. Então, assim, é muito arriscado e eu não recomendo muito. Irmãs, muito equilíbrio, muito bom senso, porque é algo muito sério. E eu sei do meu limite, então eu procurava ficar mais tempo de repouso, sentada. Não fiz quase nada na minha casa. Não, irmã Raquel, não. Nem o exercício, a caminhada que eu normalmente eu faço, eu não fiz. Foi assim um jejum que eu fiquei esses dias, né, e muitas horas sem comer. Porém, eu tive algumas surpresas nesse jejum boas, mas não foi esse o jejum que mudou a minha vida. Eu quero falar aqui de um jejum que mudou a minha vida. O jejum que mudou a minha vida foi o jejum de 21 dias de jejum para a quebra de cadeias. Eu só estou aqui, irmãs, compartilhando uma experiência. Eu não estou aqui dizendo que você deve fazer ou que você é obrigado a fazer, incentivar a fazer de uma forma que não seja cuidadosa, mas precisa ser muito bem pensado e cuidado como que você vai fazer esse jejum, porque eu digo e repito, para que não venha ser alvo de escândalo, você passar mal, ir para o hospital, sua família te levar e ali ainda mais escarnecer o nome do Senhor. Eu creio que não é esse o propósito, né, de quem faz o jejum. Mas o jejum que mudou a minha vida, que foi assim um destrave muito bom, foi o jejum de 21 dias para a quebra de cadeias. Esse jejum eu fiz durante 21 dias e eu ficava ali um período bom, um período de 10, 12 horas sem me alimentar. Um período assim de 12 horas, 14 horas, e o restante do dia eu me alimentava. Mas todos os dias, durante aqueles 21 dias, durante esse tanto de tempo, eu ficava sem me alimentar. Comida sólida, né? Comida sólida. E aí os primeiros dias foram muito difíceis porque a carne ela quer comida, a carne ela quer alimento, o paladar, a língua é tão treinado para a comida que ele quer mastigar alguma coisa. Então o próprio reflexo, o corpo, né, ele começa a gritar querendo comida, querendo comida, querendo comida. E uma das coisas muito boas do jejum faz com que você venha exercer, estou procurando a palavra certa, faz com que você venha exercer o domínio próprio. Você começa a ter o domínio próprio, porque como a carne ela grita querendo comida e você não sacia a carne, você não dá, você começa a observar a importância do domínio próprio. E uma coisa, irmãs, muito boa na nossa vida é o domínio próprio, que é o que alguns chamam hoje, um nome muito bonito, que é a inteligência emocional. E a Bíblia já há séculos fala sobre o domínio próprio. Então, o domínio próprio faz você refletir o que você está comendo, porque nós comemos sem pensar, está na nossa frente, está nos nossos olhos, não refreamos, não analisamos, simplesmente comemos,
Se é um chocolate, se é uma pizza, se é um cachorro-quente, se é um bolo cheio de açúcar, se é um docinho, se é um refrigerante, se é... Não há esse filtro. Então, quando você faz um jejum longo, primeiro, você começa a ter consciência da sua forma alimentar. O que você está comendo? O que você está colocando dentro do seu corpo? O que você está colocando dentro do seu intestino, né? Porque o nosso intestino é o segundo coração. E isso acontece muito também quando a pessoa ela tem problemas imunes, quando a pessoa tem problema de ordem inflamatória, inflamação de tendões, inflamações do corpo, tirando o lado espiritual do lado biológico, que eu descobri fazendo esse jejum de 21 dias, é que o corpo ele se desintoxica. Você começa a ter esse domínio, o corpo ele se desintoxica. E então aquelas dores acabam sem remédio nenhum. Tem uma moça, uma médica, uma doutora, que ela, Kátia Ratanaka, é mais ou menos isso, irmãs. Ela fala muito sobre desinflamar o corpo, né? Porque o nosso corpo se inflama pela quantidade de açúcares, de massas, de uma série de coisas. Embora material, embora esse não seja a finalidade, eu não fiz o jejum para isso, eu obtive esse benefício. Eu estava com muitas dores, irmãs, e aquelas dores foram embora lá pelo 10º dia, 12º dia, 13º. Irmãs, pensa, fiquei muito feliz porque as dores foram embora. Aí foi onde eu comecei a pesquisar sobre desinflamar o corpo. Mas como esse não era o propósito do jejum, o jejum era espiritual, mas nos primeiros dias foram muito difíceis, né? E passou assim, uma semana, 8 dias, 9º dia, 10º dia, quando chega lá para o 12º, 13º dia, que aí que as coisas começam realmente a acontecer no mundo espiritual. Você fica mais sensível, eu comecei a ficar mais sensível à voz de Deus. Eu comecei a ter percepção da voz que eu estava ouvindo, se era a voz do meu eu, a minha própria voz, e essa voz eu conseguia silenciar na minha mente para que a voz do Espírito Santo imperasse e reinasse na minha mente. Então, o jejum prolongado, ele também tem esse benefício, sobretudo nos momentos que eu estava fazendo ali o jejum, que é onde eu lia a palavra, meditava, louvava, tinha aquele período com Deus. Então comecei a ter essa percepção de mim mesma, e é muito importante. Segunda coisa, eu comecei a ter percepção do mundo espiritual. Ele é mais organizado do que o nosso material. Eu comecei a perceber e comecei a ser ministrada por Deus como que algumas coisas anteriormente não deram certo. O que faltou? O que aconteceu? Por que estava acontecendo aquilo? Então o jejum ele te dá essa clareza espiritual. Por que algumas coisas não estejam dando certo? Terceiro, que eu fiz esse jejum, né? Terceiro benefício desse jejum. Como você está alinhado, alinhada, você está na obediência ali com Deus, você está mais sensível e você obedece,
a voz de Deus, a direção de Deus, começam a vir de lugares que antes não vinha o recurso financeiro. Irmã Raquel? Dessa forma. E isso aconteceu nesse jejum de 3 dias e nesse de 21 dias. Coisas que não aconteciam começaram a acontecer, o recurso financeiro acontecia. Por quê? Porque há um alinhamento espiritual. E a Bíblia diz que as bênçãos, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Então as bênçãos, elas vêm, né? Vêm. E as oportunidades, o recurso financeiro vem assim nas suas mãos, porque há um alinhamento, ele está mais sensível à voz de Deus. Então o jejum, ele precisa ser feito com a finalidade, irmãs, espiritual, embora eu citei aqui um benefício na minha matéria, no meu corpo, que aconteceu com o jejum, que eu não sabia. Mas depois desse jejum, eu comecei a ter clareza de mim mesma e das circunstâncias ao meu redor. Eu comecei a ter clareza de algumas coisas que não estavam indo muito bem. E é algo assim tão fabuloso que quando chega no 17, 18 dias, já quase terminando, você não quer mais parar de jejuar, porque é uma alegria que é um dos frutos do Espírito, uma alegria, irmãs, uma alegria que não é normal, irmã, não é normal. Nós vivemos em um mundo de pessoas doentes, as pessoas não riem mais, as pessoas foram roubadas na sua esperança, devido a uma mídia que exalta muito isso, as coisas ruins, as tragédias. Então as pessoas foram roubadas, né? Muitas pessoas são roubadas na esperança, não tem esperança de dias melhores. Portanto, quando chega 18, 19, irmãs, é uma alegria na alma. É uma alegria na alma, que é uma sensação de bem-estar, é uma sensação de gozo mesmo no espírito, que em especial nesse jejum, eu não parei no 21 dias, eu fui até o 30º dia. Né? Primeiro que nos primeiros dias foram muito difíceis e com o passar do tempo eu já não sentia mais tanto ficar aquele tempo sem comer. Então eu ainda prolonguei até o 30º dia. E muitas bênçãos, irmãs, portas foram abertas naquele período. E portas foram abertas, né, naquele período. Então, é uma bênção muito grande. Eu me lembro que eu recebi um convite para ministrar em uma igreja e levei alguns dos meus livros físicos. E normalmente em agendas, né, eu levava alguns livros e eu não vendia todos. Nesse em especial, irmãs, todos os livros foram vendidos. E ali também eu tive a clareza que isso era a boa mão do Senhor, era o favor do Senhor. E uma coisa aqui, que eu quero dar aqui uma chave muito importante para você que ficou aqui, até esse tempo todo, uma chave muito importante quando você estiver jejuando, primeiro, não fale nada para ninguém. Não deixe as pessoas perceberem que você está jejuando. O que você pode falar, não, eu já estou satisfeito, estou satisfeita.
Você não precisa entrar em detalhes, você está satisfeito, satisfeita no teu espírito. Não se assuste, não se espante de você receber convites para comer em tal lugar, ir a restaurantes. São tudo tentações para você quebrar esse período do jejum. Uma outra chave importantíssima, mais valiosa do que as que eu disse anteriormente. Se prepare, porque o inimigo vai tentar se levantar nos primeiros dias contra a sua vida, porque no mundo espiritual eles não querem que nós venhamos a jejuar e nos aproximar mais de Deus. O inimigo não gosta de pessoas que jejuam. O inimigo, ele detesta, ele odeia de crente, de pessoas que jejuam. Então, fique atento, atenta para levantes na família, levantes no trabalho, se você precisa trabalhar fora. Fique atento na rua, ao atravessar a rua. Fique atento, atenta com vizinhos. Fique bem atento e atenta, porque são tudo estratégias do inimigo para você esmorecer, se enfraquecer, achar que não está funcionando e acabar o jejum. Mas é tudo estratégia do inimigo. Persevera, que a vitória é certa. Amém? Deus abençoe. Paz.